prazer ver essa sala com bastante gente, né? A pediatria sempre é um grupo pequeno, então isso nos deixa bastante felizes. Eu me chamo Mariana, sou nefrologista pediátrica aqui em Curitiba, do Pequeno Príncipe e do Hospital de Clínicas, e vou moderar essa mesa junto com a doutora Lucimere, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Para a nossa primeira fala, a gente vai chamar a doutora Clotilde Druck Garcia, que é professora titular de nefro da Universidade Federal de Ciências da Saúde do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Transplante Renal Pediátrico da Santa Casa, e nossa querida amiga há muitos e muitos anos, né? Ela vai falar, o tema da fala da doutora Clotilde, pequenos pacientes, grandes problemas, desafios do transplante renal pediátrico. Vai ter que inventar coisa, né, doutora Clotilde, porque nem tem desafio nenhum, não sei. Eu acho que o microfone é esse aqui mesmo, que eu já estava apresentando. Bem, bom dia a todos. Eu achei que nós íamos falar só entre nós, bem feliz aí com essa plateia. E nos foi orientado que a aula fosse de 15 minutos, no máximo 18 minutos, porque uma semana depois ninguém mais lembra mais o que a gente falou. Então, eu vou dar minha mensagem antes de começar. Transplante pediátrico é o melhor tratamento para criança com doença renal crônica, e quanto antes a gente fizer, melhor. Tem grandes desafios? Tem, mas a gente consegue contornar. Então, esse é o recado. E por que o transplante pediátrico é diferente, né? Então, essa imagem, eu acho que todo mundo que trabalha com criança tem essa imagem, né? Os nossos pacientes têm um equilíbrio instável, como eu digo. Eles são umas mosquinhas, né? De uma hora para outra, eles podem cair. Então, eu sempre tenho essa figura na minha cabeça, né? Então, quem é que precisa de transplante, né? Uma doença renal crônica terminal, menos de 15. Nós, assim, o nosso esforço maior, e os nossos pacientes em terapia renal, com déficit de função, já grau 5, estágio 5, nós tentamos transplantar antes de entrar em diálise, né? Se não tem contraindicação. E as contraindicações, às vezes, é o tamanho. A criança é muito pequenininha, a gente não tem que esperar crescer, alguma infecção ativa, neoplasias e falhas graves e irreversíveis de outros órgãos, sem perspectiva. Então, vocês, acho que todo mundo aqui trabalha com criança, essas são as complicações das crianças com uma insuficiência renal crônica de longo prazo, deformidade óssea, não crescem, desnutridos, falta de acesso. Essa menina aqui está com acesso àquele desesperado, um catéter colocado diretamente no átrio. Isso que acontece, esse aqui bonitinho, sem nada, transplantou bem, porque ele transplantou cedo. E eu também sempre digo, esse é um outro recado, se tem nefrologistas aqui, a gente não pode transfundir essas crianças, não pode, está anêmico, interna, faz ferro, faz eritropoetina, porque cada transfusão aumenta o painel e pode transformar essa criança intransplantável, né? E também acesso femoral. Quantas crianças a gente recebe com acesso, um permicate na femoral direita, né? Aí trombosa tudo, depois a gente não consegue, tem que transplantar de uma maneira muito diferente. Então, assim, não se assustem com a anemia. Interna a criança, deixa ela quietinha, faz ferro, faz eritropoetina, porque depois não consegue mais transplantar. Então, um transplante em criança, o que a gente tem que fazer, né? Tem um preparo pré-transplante, então, avaliar bem clinicamente, a nutrição é fundamental, vacinar, ver bem a doença de base para não ter surpresas depois, como a oxalose, a recidiva. Então, tem que saber muito bem com quem que nós estamos conversando, né? A cirurgia urológica, muitos pacientes precisam tratamento pré-transplante para arrumar a bexiga. Ver se tem doador, que tipo de doador que a gente precisa. A técnica cirúrgica também é mais delicada, a imunossupressão individualizada, e tem complicações, né? Recidiva da doença de base, mais infecções virais, em especial, e risco de neoplasia.
Então, as causas dos adultos, né? O adulto que tem insuficiência renal, ele é hipertenso, diabético, né? A criança não. A criança que que tem insuficiência renal é porque ela é mal formada, aparelho urinário. As glomerulopatias, a mais frequente, a mais difícil é a GESF, e doenças genéticas. Então, nós temos que estar muito atentos. As uropatias, então, as uropatias obstrutivas, então, uma criança com válvula de uretra tem que fazer ou ampliação, ou nós transplantamos crianças pequenas, ainda mais do nível social mais baixo, com vesicostomia. Depois, mais tarde, quando a família estiver mais aderente, a criança melhor, a gente amplia. Então, bexiga neurogênica, a mesma coisa. Né? Se a bexiga é de alta pressão, se o paciente é maior, a gente amplia. Mas criança pequena, nós transplantamos com vesicostomia. O importante é transplantar logo. E muitos têm necessidade de pré-transplante. Eu sei que tem muitos centros do Brasil que não fazem esse preparo. Nós, lá, fizemos. Vem a criança que não tem preparo urológico, a gente faz. A recidiva, né? Essa criança, então, ela tinha aquela cinefrótica horrível, né? E foi até o fim, assim, até que ela parou de urinar, transplantou, né? Tratamento com rituximab, eu sei que vocês fazem aqui. Nós temos o nosso protocolo rituximab first, começa com rituximab, não entra em remissão, aí faz plasmaferese. E ela fez uma resposta parcial, ela transplantou em fevereiro de 2018. Em fevereiro de 2019, ela negativou, 1 ano depois do rituximab. E ontem, o Fervenza falou isso. A resposta do rituximab, às vezes, não é imediata. Ele é o arquiteto, e ele vai ter o efeito, o conserto da membrana, às vezes, 1 ano depois. Outra coisa, eu acho que de todos os estudos genéticos, a gente precisava saber se a criança não tem WT1, né, que é o risco. Então, não sei se vocês têm, Frazier, síndrome de Frazier, é aquela menina que é uma menina, fenótipo feminino, e ela, na realidade, é a XY, né, e é relacionada ao WT1, e eles fazem gonadoblastoma. Nós temos 3 casos. E o Dennis Drash, né, que tem que fazer também nefrectomia pré-transplante. Então, esse WT1, associado à GESF, associado à esclerose mesangial difusa, é muito importante a gente fazer estudo genético. E é isso aí. Então, a importância do estudo genético está cada vez mais acessível. Hoje em dia não é tão caro, nós conseguimos até por R$900 para os pacientes SUS, que eles fazem uma vaquinha e a gente até consegue. A importância da hiperoxalúria, da síndrome hemolítica urêmica atípica, né, fazer, e essas crianças córtico-resistentes, fazer o estudo genético. E aí vem assim a necessidade do doador, né? Então, em geral, são os pais, o doador vivo, né? Mas, às vezes, tem essa desproporção. Nós fizemos com doador adulto acima de 19 quilos. Então, preferencialmente, se pode transplantar adulto em criança pequena, pode. Mas a nossa equipe prefere, a equipe cirúrgica, que fazer acima de 20 quilos. Então, 20 quilos, doador vivo, pode fazer. Menor, a gente tenta deixar em lista, senão vai demorar muito, começa a demorar, ou a criança não está bem, até podemos fazer, senão a gente aguarda. E nós temos tido uma crise de doador vivo esse ano, assim, quantos eles foram gongados na última, né, arteriografia. Esse pai médico, olha essa arteriografia dele, como é que ele podia doar, né? Então nós vamos investiga, chega na, nós tivemos aneurisma de artéria renal, tantas complicações no último exame, né? Está marcado o transplante, faz o exame e acontece isso. Então, tem que ser um doador vivo, familiar, saudável, né? Sempre o cirurgião, ele mede, então, ele vai da costela ali, costofrênica, até a cristelíaca e avalia, então, qual é o tamanho de rim, né? Isso aqui é da tese do Vitola, que... Então, o doador falecido, nós aceitamos doador acima de 8 quilos,
e menor de 45, 55 anos, se a criança não é hipersensibilizada, né? Se a criança é hipersensibilizada. Qualquer idade, mas assim, menor de 8 quilos, às vezes é difícil a cirurgia. E outra coisa que a gente sofre muito é os rins mal retirados, né? Em especial as crianças pequenas. Eu acho que esse aqui, achou agora, esse rim é bem bonitinho. Olha que bonitinho, né? Sem nenhuma gordurinha, impossível transplantar. Então, a gente prepara a criança, vai receber, vai chegar o rim, e a nossa equipe já sabe se a criança, isso aqui é rim em bloco, né? Primeiro chega o rim, já vai direto para a equipe avaliar, porque tem rins que não têm condições, então nem inicia o processo. Então, essa aqui é a tese do Vitola, né? Às vezes a gente pensa assim, nós sempre fizemos essa peritoneal, ele fez a tese dele, e cada vez que eu vou num congresso que cita um transplante pediátrico, sempre cita o trabalho dele, né? Que é a técnica extraperitoneal, pode ser intraperitoneal, mas nós só fizemos extraperitoneal e mesmo em criança pequenininha. Esses rins pequenos, nós sempre trombosa mais, tem mais risco. Nós fizemos agora, está publicado agora, em agosto, uma avaliação dos doadores pequenos, né? A avaliação de complicações de doadores pequenos comparado com doador adulto. Então, o que se viu? Aqui, o D maior é doador pequeno, grande. Então, o doador grande, em 1 ano, ele tem melhor função do que o doador pequeno, tá? Mesmo com receptor grande, mesmo com receptor pequeno. Mas a função deles é 70. E, a longo prazo, eles se equiparam. Então, assim, vale a pena transplantar com rim de doador pequeno, e também tem muitas crianças que têm que ser um doador pequeno. Então, e não teve uma complicação maior, mais trombose, não foi. Mas eles tiveram mais estenose da artéria renal, né, que nós tratamos com angioplastia e colocação de stent. Vale a pena usar rins pequenos. Opa! O que eu fiz? Bom, enquanto não volta... Já está vindo. Bom, eu vou conversando ainda. Então, quando transplantar? Então, nós aguardamos 8 quilos, nutrição em cima daquela criança, em geral, sonda nasogástrica, gastrostomia. Quando atinge 8 quilos, e também o tamanho dele, 80 centímetros. Claro que, se a criança... Nós não temos diálise crônica para criança pequenininha. Não temos. E é difícil, né? Então, nós transplantamos. Então, nós transplantamos a criança até com 5 quilos. Mas só esses casos que não conseguimos dialisar, diálise peritoneal, né? Outra coisa, então, as complicações dessas crianças, né, são mais a imunossupressão. A imunossupressão é individualizada, é quase como nos adultos. Muitas crianças não se adaptam ao tacrolimo, às vezes tem que usar ciclosporina, e muitos também não aceitam o micfenolato. As crianças têm muita diarreia, nós usamos, então, a azathioprina. E as complicações, né? Então, sempre aquela balança, né, da rejeição e infecção, né? Nós não queremos ter rejeição, mas não tem infecção. Então, as crianças têm muitas infecções virais. Em geral, nós agora temos também a disponibilidade do valganciclovir. Fizemos profilático se o doador era CMV positivo e o receptor negativo. E também nós temos tratado CMV com o valganciclovir. Então, nós temos um banco de valganciclovir. Nós pedimos, é difícil, mas cada vez mais fácil. Então, nós sempre temos uma reserva, e nós temos tratado o paciente com CMV, se ele não tem sintomas assim importantes, com valganciclovir. A outra coisa é o EBV.
Então, o EBV é muito comum em criança, em todos os transplantes pediátricos, e nós temos bons resultados. Nós não tiramos toda a imunossupressão, tratamos com rituximab e mantemos rituximab, PRED e rapamicina, o sirolimo, né? E nós temos tido bons resultados. Vamos lá. Então, quando transplantar, você sabe que no Brasil as crianças entram em lista, pode entrar abaixo de 15, que adulto não pode, né, mesmo antes de iniciar a diálise. Então, nós temos prioridade para doador menor de 18 anos e receptor menor de 18 anos. Então, o transplante preemptivo é o melhor, né? E, inclusive, o resultado da sobrevida do doador e do receptor e do rim, né, do enxerto, é melhor quando é preemptivo. Então, os nossos pacientes, nós recebemos muitos pacientes de outros centros. Os nossos pacientes, em geral, são preemptivos. Aqui, então, medindo, né, sempre. Essa barriguinha, como diz os cirurgiões, é o que eles querem. Isso aqui é um bottom de gastrostomia. Não faz diálise, não faz nada, barriguinha ideal, limpinha, né, que vai receber um rim. Então, aqui nós temos a maioria dos nossos pacientes, maioria não, em torno de 30% atualmente é preemptivo. Mas nós já transplantamos essas de 5, que perderam o peritônio, hoje elas têm 19 anos, estão vivas, né? Essa menina aqui teve PTLD, e essa aqui está no 2º transplante e tem NODAT, então diabetes pós-transplante. Mas as duas estão vivas, agora sendo acompanhadas com os adultos. Então, algumas questões importantes. Então, no pós-operatório, administração abundante de fluidos, né? É necessário uma UTI pediátrica para o pós-operatório. Monitoramento, suplementação de eletrólitos, anticoagulação é individualizada, crianças muito pequenas, vasos finos, são anticoagulados, monitoramento sempre, né, do nível sérico, da imunossupressão, ultrassom, ecodoppler, já sai fazendo, não é? E monitoramento dos níveis de imunossupressores e profilaxia das infecções. Então, a imunossupressão é individualizada, a dúvida é o corticoide, mas nós revisamos, inclusive teve uma live recente da BTO, a maioria dos centros assim se usa corticoide, o mínimo, baixa, em um mês já está com uma dose mínima, se mantém. Até o Tonhoff, que é um grande transplantador, ele também diz que é bom usar um pouquinho de corticoide. Essa, então, é a imunossupressão, rejeição e infecção, essa balança todo mundo tem na cabeça, né? CMV, EBV, PTLD, né? E o BK vírus. Então, nós sempre estamos assim, procurando infecção, e se a gente baixa muito a imunossupressão, aí começa a ter anticorpo, é uma balança também. As questões a longo prazo, é a função do enxerto, a vigilância. Isso aqui é comum em todos os transplantes, né? Mas a criança, nós temos que ter atenção ao crescimento, e se eles não crescem adequadamente, está tudo bem, até o hormônio de crescimento, o desenvolvimento motor. Isso aqui, a doutora Mariana deu uma aula maravilhosa, a adesão à medicação, a transição, esse é o tendão de Aquiles, né? A maioria dos pacientes, maioria não, grande maioria aumenta a creatinina, perde o transplante. Eu fico deprimida quando eu vou na diálise dos adultos e vejo todos meus pacientezinhos que recém saíram, estavam com 1 de creatinina, já estão em diálise. 1 ano, 2 anos depois de ter ido para os adultos, né? E o importante também, a gente fica preocupada com a creatinina, e a gente não se preocupa muito com a qualidade de vida. Então, é muito importante trabalhar para que eles se reabilitem realmente. Então, aqui, ó, esse aqui é um trabalho, né? Vocês veem um trabalho recente, ó, de 2023, e não é só nós. Então, assim, vocês veem, ó, o paciente está muito bem, aqui é rejeição, tá? Então, ele faz, aqui é uma rejeição não mediada
Será que é meu celular? Então, aqui a rejeição não ligada à aderência. E depois dos 18, como aumenta a rejeição pela aderência. Então, é um problema que a gente não tem solução. A doutora Mari é especialista nisso. Então, por que tão poucos estados fazem transplante renal pediátrico? Muito poucos, olha aqui. Quem é que faz transplante pediátrico? São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, mais adolescentes. A criança pequena ela transplanta aqui em Curitiba e conosco em Porto Alegre. Né? Então, por que tão poucos? Né? Porque, para fazer um transplante pediátrico, nós temos que ter uma engrenagem, é uma grande equipe, né? O SUS, o TFD, para mandar as crianças o mais breve possível, psicologia, fisioterapia, nutrição, apoio, a instituição tem que dizer quero fazer, UTI pediátrica, enfermagem, a cirurgia pediátrica, a cirurgia de transplante, nós, a central, a infecto, né? O centro de origem, nós temos que fazer sempre um apoio e tem que ter um financiamento que não é adequado. O financiamento não é adequado. Nós estamos trabalhando nisso. Então, é difícil. Né? Então, tem que ter essa grande equipe, né? Sempre, e é bom, num hospital pediátrico, que nós temos todo mundo, né, junto, a imúnoclas, a imuna geral, o grupo de cirurgia é de adulto e de criança, mas todo mundo junto. Por isso que é difícil conseguir uma equipe. Né? Não é o transplante, não é uma pessoa só. Né? E todo transplante pediátrico é uma esperança, né? É uma esperança para aquela criança, para aquela família. Muito obrigada.